Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para sua terra. Fala pessoal, beleza? Então, vamos destacar aqui alguns pontos bem interessantes desse capítulo. Em primeiro lugar, nós vemos o cuidado de Moisés com a sua esposa e com seus 2 filhos, ao deixá-los na casa de seu sogro. Ele havia sido comissionado por Deus para uma grande missão diante de um povo, diante de um exército absurdamente poderoso, que era o exército do Egito, mas ele teve esse cuidado de preservar, de proteger a sua própria família. E Moisés deu aqui o exemplo de que antes de qualquer coisa, ele era líder na sua própria casa. Líder não é aquele que manda, não é aquele que dá ordens,
Líder é aquele que com muito temor a Deus e com muito amor protege, serve. Outra coisa bacana é que assim que Moisés encontra com seu sogro Jetro, ele dá testemunho de todas as coisas que Deus havia feito por ele e pelos israelitas. E diante do testemunho de Moisés, seu sogro Jetro reconhece que não há Deus como o Deus de Israel. E assim ele glorifica a Deus e levanta um altar em adoração ao Senhor. E trazendo para a vida da gente, como é importante nós testemunharmos de tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem sido para as nossas vidas. Isso não deve ser um proselitismo barato, não deve ser apenas algo para convencer alguém, mas deve ser algo natural, espontâneo, que reflete do que está cheio o nosso coração. E as pessoas, vendo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, como Ele tem nos transformado, elas vão se voltar para o Senhor com fé. Algo que também observamos nesse texto é que Israel começava a se formar como nação. Tanto que Moisés viu ali a demanda dele estar julgando as principais causas dentre o povo. Ali Moisés era um líder geral, era também um sacerdote, porque ele levava ao Senhor as questões do povo e também ouvia do Senhor o que deveria fazer, e também era um juiz, porque ele julgava as questões do povo. Agora você imagina, eram milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, fora agregados. Então, era natural que houvesse conflitos, houvesse problemas. Imagina uma pessoa só julgar todas as questões desse povo. Ele ficava o dia inteiro só para isso. E ele já não era nenhum mocinho. Então, seu sogro Jetro dá a orientação para que ele escolhesse outras pessoas, outros homens, igualmente idôneos, igualmente tementes a Deus, que não fossem afeitos ao ganho desonesto. Olha só que princípio bacana e tão atual, né, na vida da gente. A gente está numa época de eleição em que escolhemos representantes do povo e é como se fosse aqui, né, líderes de 10, de 50, de 100, de 1000. Né? A gente tem os líderes locais, tem os líderes estaduais, tem os líderes a nível nacional. É algo parecido, né? A formação de uma nação. E hoje em dia nós ainda precisamos de líderes que sejam honestos, que sejam que tenham os valores que nós acreditamos, que não sejam afeitos ao ganho desonesto, né? E está tão difícil encontrar, né? Mas apesar dos maus, ainda existem os bons. E são esses que precisam estar à frente, julgando as questões do povo, servindo de auxiliares do povo. E Moisés, então, ouvindo o conselho do seu sogro, ele faz isso, então ele é aliviado do seu cansaço, das suas cargas. Outra lição que tiramos é que centralizar tudo em nós, querer dar conta sozinho de mais coisa do que conseguimos, não é algo saudável. Precisamos reconhecer os nossos limites. Precisamos saber a hora de parar, a hora de delegar, a hora de entregar a Deus aquilo que não conseguimos nem delegar, mas também não conseguimos fazer. Então precisamos descansar no Senhor. Nós somos humanos, temos nossos limites. Não podemos nos forçar para além dos nossos limites, porque senão será à custa da nossa saúde, seja física, seja mental. Precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Algumas funções permaneceriam com Moisés, que era o líder maior, mas o que ele podia delegar, ele deveria delegar. E é um exercício, a gente precisa aprender a isso para que a gente possa também cuidar da gente e não só cuidar dos outros. Moisés teve aqui humildade para ouvir, para aprender com outra pessoa, para reconhecer onde estava falhando e também de dar lugar, ceder a vez para outras pessoas. Como é importante nós reconhecermos o papel do outro e darmos lugar ao outro, não querermos só nós fazermos tudo, mas reconhecendo que também ao valorizarmos o outro e darmos atribuições aos outros, nós também crescemos com isso e somos poupados e honrados por essa atitude. Bem, galera, então essa foi a reflexão desse capítulo. Espero que você tenha tirado proveito e lições e que Deus te abençoe. Até a próxima.